Imagine só! A Nvidia divulgou resultados que pareciam impecáveis, e mesmo assim as ações despencaram 4%. Enquanto a maioria dos investidores ficava perplexa, coçando a cabeça e chamando o mercado de irracional, eu enxerguei algo bem diferente. Um alerta vermelho piscando na minha mente há meses, daqueles que já me salvaram, e aos acionistas da Berkshire Hathaway, de perder bilhões ao longo de mais de 70 anos nesse jogo. A verdade é que acompanho os mercados tempo suficiente para saber que quando uma ação cai após uma notícia positiva, não é o mercado que está fora da realidade. É ele sendo brutalmente sincero sobre algo que a maioria ainda não quer enxergar. E no caso da Nvidia, o que vejo é um padrão que já testemunhei inúmeras vezes. Desde a febre das ferrovias nos anos 1860 até a bolha das .com no final dos anos 90, passando pela crise imobiliária de 2008. É o sinal clássico de uma empresa que se tornou tão cara, tão inflada, tão unanimemente adorada que nem mesmo a perfeição é suficiente para sustentar seu preço. Antes que alguém pense que sou apenas um velho que não entende de tecnologia ou inteligência artificial, deixe-me esclarecer. A Nvidia é uma empresa extraordinária. Jensen Huang construiu algo realmente notável. A tecnologia que desenvolveram é revolucionária, e não tenho dúvidas de que a inteligência artificial vai transformar o mundo de maneiras que mal começamos a compreender. Mas depois de comprar minha primeira ação aos 11 anos e observar os mercados por mais de 8 décadas, aprendi uma lição fundamental. Uma empresa excelente e um investimento excelente nem sempre são a mesma coisa. Na verdade, muitas vezes são opostos, e a diferença quase sempre se resume a uma coisa simples: o preço. Quando a Nvidia anunciou lucros que superaram as expectativas, crescimento de receita que a maioria das empresas só sonha em alcançar e uma demanda insaciável por seus chips, as ações caíram 4%. Reflita sobre isso. Em um mundo racional, notícias assim deveriam impulsionar o preço para cima. Mas o mercado nem sempre é racional no curto prazo, embora seja surpreendentemente lógico no longo prazo. Naquele dia, o mercado estava nos dizendo algo profundo. Nem mesmo as melhores notícias eram suficientes para justificar o valor da ação. Lembro-me de estar em meu escritório em Omaha, analisando o relatório de resultados, e não consegui evitar uma comparação com 1999. Na época, me chamavam de dinossauro por recusar a comprar ações de tecnologia. Empresas sem lucros, às vezes sem quase nenhuma receita, eram negociadas a múltiplos que desafiavam qualquer lógica matemática. Diziam que eu não entendia a nova economia, que as regras antigas não valiam mais, que estava perdendo a oportunidade da vida. Sabe o que aconteceu? Dormi tranquilo todas as noites, enquanto aqueles que ignoraram princípios básicos de valuation perderam 70%, 80%, até 90% do seu dinheiro quando a bolha estourou. Não estou dizendo que a Nvidia vai repetir o desastre das .com. Longe disso. A Nvidia tem lucros reais, produtos reais, clientes reais e uma vantagem competitiva concreta. Mas o que estou dizendo é que o preço importa. Sempre importou e sempre importará. Quando você paga 50, 60 ou 70 vezes o lucro de uma empresa, está apostando que tudo vai correr perfeitamente por anos a fio. Está apostando que a concorrência não vai aparecer, que as mudanças tecnológicas não vão abalar o modelo de negócios, que o crescimento vai continuar em ritmo extraordinário indefinidamente e que nada de inesperado vai acontecer na economia ou no mundo. Isso é muita aposta para fazer de uma vez só, e nunca fui de arriscar tudo em uma única jogada. Prefiro situações em que tenho várias formas de ganhar e pouquíssimas de perder. Com a Nvidia nos patamares atuais, vejo exatamente o contrário. Poucas chances de ganhar e muitas de perder. Deixe-me explicar meu raciocínio, porque isso não é só sobre a Nvidia. É sobre como proteger e multiplicar seu patrimônio em qualquer cenário de mercado, e sobre reconhecer sinais perigosos antes que se transformem em catástrofes. Vamos falar sobre o que aquela queda de 4% realmente significou. Quando uma ação está precificada para a perfeição, como claramente estava a Nvidia, a única surpresa que importa é a negativa. Se os resultados saem exatamente como esperado, já está precificado. Se superam as expectativas em 5%, talvez também já esteja precificado. O preço da ação não reflete apenas a realidade atual, mas todas as expectativas otimistas sobre o futuro. Então, quando chega uma boa notícia e a ação cai mesmo assim, o que você está vendo é o mercado dizendo que a barra foi colocada tão alto que nem mesmo um salto espetacular impressiona mais. Já vi esse filme antes e sei como termina. Nem sempre acaba em desastre, mas sempre termina em decepção para quem comprou no pico. Às vezes a decepção chega rápido,
como aconteceu com as ações da bolha da internet. Outras vezes demora anos, como foi o caso da Cisco, que atingiu sua máxima histórica em março de 2000 e só voltou a esse patamar mais de 2 décadas depois, apesar de ter sido uma empresa bem-sucedida, lucrativa e em crescimento o tempo todo. O problema não foi a Cisco fracassar. O problema foi que ela foi precificada como se fosse ter um sucesso além dos sonhos mais otimistas, e simplesmente ter sucesso na realidade não foi suficiente. Agora, deixe-me contar o que procuro em um investimento, porque é o oposto do que vejo na Nvidia hoje. Busco empresas que estejam sendo vendidas por menos do que valem. Situações em que recebo mais valor do que estou pagando. Negócios que consigo entender com vantagens competitivas duradouras, administrados por gestores que pensam como donos. E acima de tudo, procuro um preço que me ofereça uma margem de segurança. Essa margem de segurança é o conceito mais importante em investimentos, e é justamente o que a maioria ignora quando se deixa levar pela empolgação de uma ação em alta. Ter uma margem de segurança significa comprar algo por muito menos do que ele vale. Assim, mesmo que algumas de suas premissas estejam erradas, você ainda pode ganhar dinheiro, ou pelo menos não perder. É como comprar $1 por 50 centavos, em vez de pagar $1,50 na esperança de que ele vire 2. Com a Nvidia sendo negociada nas avaliações atuais, não há margem de segurança. Na verdade, há uma margem de perigo. Você está pagando preços elevados e torcendo por resultados excepcionais, e na minha experiência, isso é exatamente o contrário do que se deve fazer ao investir. O ideal é pagar preços medianos ou abaixo da média e obter resultados medianos ou acima da média. É assim que se constrói riqueza ao longo do tempo. Foi assim que a Berkshire Hathaway passou de uma tecelagem falida a uma das empresas mais valiosas do mundo. Mas há algo ainda mais preocupante na Nvidia, algo que vai além da avaliação. Tem a ver com a própria natureza dos negócios de tecnologia. Já acompanhei muitas empresas do setor ao longo dos anos e notei algo curioso. As empresas altas que não entendem ou não conseguem suportar. É como ver alguém que nunca jogou pôquer sentar-se à mesa dos profissionais e apostar todas as suas economias na primeira mão. A emoção da ganância ofusca o bom senso, e o resultado raramente é bonito. O que mais me preocupa não é apenas o preço que se paga por uma ação como a Nvidia, mas o que esse preço revela sobre o estado mental dos investidores. Quando as pessoas começam a justificar uma avaliação exorbitante com argumentos como "desta vez é diferente", ou "o crescimento é infinito", é sinal de que a euforia tomou conta da razão. E a história nos mostra repetidas vezes que a euforia é a pior conselheira nos mercados. Ela nos faz ignorar os riscos, subestimar a competição e acreditar que as regras básicas da economia deixaram de valer. Lembro-me bem da bolha das .com no final dos anos 90. Na época, qualquer empresa que adicionasse .com ao seu nome via seu valor disparar, independentemente de ter lucro, receita ou até mesmo um plano de negócios viável. As pessoas diziam que a internet mudaria tudo, que as antigas métricas de avaliação não se aplicavam mais. E estavam certas sobre a internet, ela realmente mudou tudo, mas estavam completamente erradas sobre o valor daquelas empresas. Quando a bolha estourou, muitas delas desapareceram da noite para o dia, levando consigo fortunas inteiras. Os investidores que sobreviveram foram aqueles que mantiveram a cabeça fria, que se recusaram a pagar preços absurdos por promessas vazias. Hoje, vejo ecos desse mesmo comportamento. Não estou dizendo que a inteligência artificial é uma bolha, longe disso. A inteligência artificial é uma revolução genuína, com aplicações reais e potencial transformador. Mas isso não significa que toda empresa ligada a ela seja um investimento seguro a qualquer preço. A Nvidia pode ser uma empresa extraordinária, com uma liderança excepcional e uma tecnologia inovadora, mas se o mercado já precificou décadas de crescimento perfeito em seu valor atual, até mesmo um pequeno desvio do roteiro pode resultar em perdas dolorosas. E aqui está o ponto crucial. O mercado não se importa com o que você acha que uma empresa vale. Ele se importa com o que os outros estão dispostos a pagar por ela. Quando a música parar, e ela sempre para, aqueles que compraram no topo serão os últimos a encontrar uma cadeira. É por isso que em momentos como este, prefiro ficar de fora do frenesi e esperar por oportunidades onde o risco seja limitado e o potencial de retorno seja realista. Não estou sugerindo que se evite completamente a tecnologia ou a inteligência artificial. O que estou dizendo é que é preciso ter disciplina. É preciso olhar além do entusiasmo do momento e perguntar: o que estou realmente pagando por este ativo? Quais são os riscos? E mais importante, o que acontece se eu estiver errado?
Se as respostas não forem convincentes, a melhor decisão pode ser simplesmente não investir. Ao longo dos anos, aprendi que o sucesso nos investimentos não vem de prever o futuro com perfeição, mas de gerenciar riscos com sabedoria. Não preciso estar certo sobre cada tendência ou inovação. Preciso apenas evitar os erros catastróficos e aproveitar as oportunidades que oferecem uma margem de segurança. E no momento, ações como a Nvidia não oferecem essa margem. Elas exigem que tudo corra perfeitamente e a vida e os mercados raramente funcionam assim. Por isso, quando vejo pessoas apostando suas economias em ativos supervalorizados, não é apenas uma questão de números. É uma questão de psicologia. É sobre como a ganância e o medo de perder podem nos levar a tomar decisões que, em retrospecto, parecerão obviamente tolas. E a verdade é que, no mundo dos investimentos, as lições mais caras são aquelas que aprendemos tarde demais. Então, se você está pensando em comprar Nvidia ou qualquer outro ativo que esteja no centro da euforia atual, pergunte-se: estou comprando porque acredito no valor real da empresa, ou estou comprando porque todo mundo está comprando? Se for a segunda opção, talvez seja a hora de dar um passo atrás e reconsiderar. Afinal, o mercado sempre oferece uma segunda chance, mas raramente oferece uma segunda chance no mesmo lugar. Corrigir seus próprios excessos. Mas no curto prazo ele pode ser irracional, volátil e até cruel com quem ignora os sinais. E o sinal que o mercado está emitindo agora é claro: o preço já incorpora não apenas o que a Nvidia é hoje, mas o que os investidores sonham que ela possa se tornar. E quando os sonhos se tornam mais valiosos do que a realidade, o despertar costuma ser doloroso. Não é uma questão de se, mas de quando e de quem estará do lado errado quando a música parar. Você já parou para pensar por que os grandes investidores, aqueles que construíram fortunas duradouras, raramente são os que aparecem nos noticiários comprando as ações mais quentes do momento? Não é por falta de informação. Eles têm acesso às mesmas análises, aos mesmos dados, às mesmas projeções otimistas. A diferença é que eles entendem uma verdade simples: o mercado não recompensa quem acerta o que comprar, mas quem acerta o quanto e principalmente o por quanto. Quando você paga um preço inflado por uma ação, não está comprando um negócio, está apostando em uma narrativa. E narrativas, por mais convincentes que sejam, têm um problema: elas dependem de que tudo dê certo, sem falhas, sem imprevistos, sem concorrência, sem mudanças regulatórias, sem erros de gestão. Em um mundo perfeito talvez isso fosse possível. Mas o mundo real é feito de incertezas e o mercado de surpresas. Pense nisso: se a Nvidia entregar tudo o que promete, e mais um pouco, mas o mercado já tiver precificado essa perfeição, qual será o retorno para quem entrar agora? Provavelmente um retorno medíocre, que mal compensa o risco assumido. E se algo der errado? Se a demanda por chips de inteligência artificial desacelerar, se um concorrente surgir com uma tecnologia superior, se os governos começarem a regular o setor com mais rigor, nesse caso, o preço pode despencar não porque a empresa é ruim, mas porque as expectativas eram irreais. É por isso que a paciência não é apenas uma virtude, é uma estratégia vencedora. Enquanto a maioria corre atrás do que já subiu, os investidores disciplinados esperam pelo momento em que o mercado oferece algo valioso a um preço razoável. Eles não têm pressa, porque sabem que oportunidades sempre surgem, especialmente quando os outros estão desesperados para vender. E aqui está o paradoxo: quanto mais as pessoas temem perder o trem, mais rápido esse trem costuma descarrilar. A euforia de hoje é o arrependimento de amanhã. Já vimos isso acontecer com as .com, com as ações de energia limpa, com as criptomoedas, com as SPACs. Cada ciclo tem seu próprio nome, sua própria história, seus próprios heróis e vítimas. Mas o roteiro é sempre o mesmo: os preços sobem até não poderem subir mais, e então caem até não poderem cair mais. A pergunta que você deve se fazer não é: será que a Nvidia vai continuar subindo? Mas sim: estou disposto a pagar o preço atual por uma empresa cujos resultados já estão precificados como se ela fosse infalível? Se a resposta for sim, prepare-se para uma montanha-russa emocional. Se for não, você já deu o primeiro passo para investir com sabedoria. Porque no fim das contas o mercado não perdoa quem confunde sorte com habilidade. Ele não se importa com o quanto você acredita em uma história. O que importa é o que você paga por ela. E hoje, com a Nvidia e tantas outras ações em alta, o preço que se paga é o de uma aposta, não o de um investimento. Estão convencidos de que a revolução já começou. A pressa é inimiga da lucidez, e a euforia é a pior conselheira quando o assunto é colocar seu dinheiro em jogo. Pense nisso: se você acredita que a inteligência artificial vai mudar o mundo, e eu acredito,
Então por que se desesperar para comprar uma ação a qualquer preço? Se a transformação for mesmo tão profunda, ela não acontecerá em meses, mas em anos, talvez décadas. E em um horizonte tão longo, os ciclos de mercado vão oferecer oportunidades muito melhores do que as atuais. O problema não é a tecnologia, nem a empresa, nem o futuro brilhante que todos enxergam. O problema é o preço que se paga hoje por esse futuro. É como comprar um ingresso para um show que só acontecerá daqui a 5 anos, mas pagar como se ele fosse começar amanhã. Você pode até estar certo sobre o evento, mas estará errado sobre o momento, e no mercado o momento é tudo. E não se engane, o mercado não recompensa quem acerta a tendência, mas quem acerta o preço. Você pode estar 100% certo sobre o potencial da inteligência artificial e ainda assim perder dinheiro se pagar caro demais por ele. Foi isso que aconteceu com os investidores da Nifty 50, com os entusiastas das .com nos anos 90, com os compradores de ações de energia solar em 2008. Todos estavam certos sobre o futuro, mas erraram na execução. Porque no fim das contas, o mercado não é um concurso de beleza onde vence quem escolhe a empresa mais promissora. É um leilão onde vence quem compra pelo preço certo. Agora, imagine por um segundo que você está do outro lado da mesa. Se você fosse o vendedor da Nvidia hoje, sabendo tudo o que sabe sobre a empresa, sobre a concorrência, sobre os riscos geopolíticos e sobre a psicologia do mercado, você compraria essa ação pelo preço atual? Ou esperaria por uma margem de segurança que lhe desse tranquilidade para dormir à noite? A resposta honesta a essa pergunta é a única que importa. Porque no fundo, investir não é sobre ter convicção cega, mas sobre ter disciplina. Não é sobre seguir a multidão, mas sobre questionar o consenso. Não é sobre prever o futuro, mas sobre se proteger do presente. E o presente neste momento está gritando para quem quiser ouvir, as expectativas estão no limite. O otimismo está precificado como se não houvesse espaço para erros. E quando isso acontece, até as notícias boas se tornam irrelevantes, porque o mercado já as antecipou. O que sobra então é apenas o risco. Risco de que algo dê errado. Risco de que a concorrência surpreenda. Risco de que a euforia se transforme em desilusão. E esse é um risco que a esses preços, simplesmente não vale a pena correr. Claro, sempre haverá quem diga que desta vez é diferente. Que a Nvidia é única. Que a inteligência artificial é uma mega tendência sem precedentes. E talvez seja. Mas a história nos ensina que quando todo mundo está dizendo a mesma coisa, quando os argumentos se tornam repetitivos e as justificativas se baseiam mais na emoção do que na razão, é exatamente aí que devemos pisar no freio. Porque o mercado não se importa com o quão especial você acha que uma empresa é. Ele só se importa com uma coisa: se o preço que você pagou faz sentido. Então, antes de apertar o gatilho, pergunte-se: você está comprando uma ação ou uma loteria? Está investindo ou apostando? Porque no longo prazo, só uma dessas abordagens sobrevive. E a diferença entre elas não está na qualidade da empresa, mas na qualidade da decisão. E decisões de qualidade não são tomadas no calor do momento, mas na frieza da análise. Não são baseadas no que todo mundo está fazendo, mas no que poucos têm coragem de fazer: esperar. Porque no fim das contas, o mercado sempre oferece uma segunda chance. A questão é se você terá paciência para esperar por ela. Acredite na história. Essa é outra lição que aprendi ao longo dos anos. O mercado sempre oferece oportunidades, se você tiver paciência. Ações que parecem intocáveis em seus picos acabam voltando à terra e apresentam pontos de entrada melhores. Às vezes, isso acontece por problemas específicos da empresa. Outras vezes por correções mais amplas do mercado. Mas quase sempre acontece, e quem espera é recompensado. Quem corre atrás paga o preço. Penso nisso toda vez que vejo ações como a Nvidia sendo negociadas a valuations que parecem desconectados da realidade. Relembro todas as vezes em que fui paciente, em que deixei oportunidades passarem porque o preço não estava certo, e como essa paciência foi recompensada com chances ainda melhores. E também penso nas vezes em que não fui paciente o suficiente, em que paguei caro por algo porque me deixei levar pela empolgação. Esses investimentos quase sempre deram menos retorno do que aqueles em que esperei pelo preço justo. A verdade é que investir com sucesso tem tanto a ver com o que você não faz quanto com o que você faz. É sobre os maus investimentos que você evita, os pagamentos excessivos que não realiza, os riscos que não assume. E neste momento, no setor de tecnologia, vejo muitos riscos que não quero correr, muitos preços inflados que não quero pagar e um mau investimento que definitivamente quero evitar. Aquela queda de 4% mesmo após resultados fortes está dizendo algo importante. Está mostrando que até a perfeição já não é suficiente.
Que a régua foi colocada em um patamar impossível e que estamos nos estágios finais de um movimento especulativo, onde o único caminho é para baixo. Investidores inteligentes prestam atenção a esses sinais. Eles entendem que o mercado está lhes dando informações, mesmo quando essas informações contrariam a narrativa dominante. Construí minha carreira ouvindo o que o mercado me diz, mesmo quando é incômodo ou impopular. Em 1999, o mercado me dizia que eu estava errado sobre as ações de tecnologia, que estava perdendo a maior oportunidade de uma geração. Mas eu sabia o que estava vendo: supervalorização, especulação, euforia. E tive razão em ficar de fora, mesmo que isso significasse ficar para trás por um tempo. Hoje o cenário não é diferente. O mercado está gritando que algo não está certo, que as expectativas ultrapassaram a realidade, que até os melhores resultados já não justificam os preços atuais. E isso não é opinião, é fato. É a psicologia de um mercado que esqueceu o que é valuation e agora opera movido por momentum e esperança. É o tipo de sinal que, ao longo da história, precedeu quedas acentuadas em outras ações, em outros momentos. Não sei quando a Nvidia vai corrigir de forma significativa, nem se isso acontecerá no curto prazo. Os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que você consegue se manter solvente. Mas sei que a situação atual é perigosa para novos compradores. Que as probabilidades estão contra quem entra agora. Que a jogada inteligente é esperar por oportunidades melhores em outro lugar. É isso que faço. É isso que recomendo a quem me pergunta. O mercado sempre oferece oportunidades, às vezes nas ações quentes que todos amam, mas com muito mais frequência nas esquecidas, nas empresas entediantes negociadas a preços razoáveis. Nos casos em que você recebe mais valor do que paga, é aí que concentro minha atenção. É aí que acredito que os investidores deveriam focar agora. Em vez de perseguir uma ação que já fez seu grande movimento e agora sinaliza, através de sua própria dinâmica de preço, que o dinheiro fácil já foi feito, e que tempos difíceis podem estar à frente.